Olá, amigos e irmãos. Nós estamos iniciando a live do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje focaremos em um tema intitulado Cultive a si mesmo. Nós estamos aqui hoje com toda a parte da reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos aguardando os companheiros adentrarem a live, vamos agradecendo a participação de todos e desejamos uma boa noite e que sejamos abençoados diante as nossas reflexões. Nós vamos iniciar com a prece e nesses instantes eu gostaria de convidar a todos aqueles que nos acompanham para que possamos iniciar a nossa prece. Mestre amado Jesus, nós queremos te agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade que nos é dada, pelas orientações, pelo amparo divino a cada dia. E aqui nos encontramos reunidos em teu nome, na certeza de que muitas bênçãos serão derramadas sobre todos nós. Te pedimos, divino amigo, que ampare, ilumine e fortaleça os irmãos que se encontram nesse orbe, encarnados e desencarnados, envolvendo ao lar de cada um em muita paz e muita luz. Que assim seja. E nesta noite, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre o tema Cultive a si mesmo. Para buscar subsídios para esta reflexão, nós gostaríamos de ler a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Parábola da Semente, que se encontra no capítulo 17. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando à margem. E lhes disse muitas coisas, por parábolas, fazendo-lhes dessa maneira: aquele que semeia, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Pois bem, meus amigos, nesta passagem do evangelista Mateus, intitulada A Parábola da Semente, o evangelista nos relata uma das muitas passagens de Jesus Cristo que é de extrema importância para nós e que tem todo o vínculo, todo o subsídio para o tema desta noite e para a reflexão que faremos. Nosso tema, intitulado Cultive a si mesmo, tem o objetivo nesta noite de que cada um de nós, através da reflexão feita aqui, possamos passar a cuidar mais de nós, passar a cuidar mais da nossa vida,
não somente a vida física, mas também a vida espiritual. O verbo cultivar, ele indica lavrar, ele indica tratar, quando se trata de terra. Então, todos nós, quando vamos cultivar algo, precisamos tratar, precisamos lavrar o solo, para que o que for ali plantado possa crescer, frutificar e dar bons frutos, para que tenhamos uma boa colheita. Com o Espírito também não é diferente. Com o homem e a mulher vivendo a existência física, e como o Espiritismo nos ensina, tendo que buscar dioturnamente a melhora íntima, a reforma íntima, devemos nos preocupar também com a tratativa do Espírito. E qual o nosso solo espiritual? As nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa vida. O que fazemos dioturnamente para que possamos no futuro ter bons frutos sendo colhidos por nós, ou como espíritos, venhamos a ter paz interior. Esta é a essência da nossa existência. Fomos criados para a felicidade, para a alegria, fomos criados para a eternidade, porque Deus nos ama, é um Pai de amor e quer o bem dos seus filhos. Mas nós, como Jesus nos ensina muito bem, precisamos nos esforçar para ir em direção a Deus. E essa passagem de hoje do evangelista Mateus, que relata uma cena em que Jesus Cristo, perante a multidão, narra de forma alegórica, através de parábolas, para que ficasse de fácil entendimento, não só para as pessoas daquela época, para nós também, uma história, de forma em que nós venhamos a entender o quão importante é absorver o ensinamento que Jesus nos traz. Então, quando Jesus fala que um semeador sai a semear, e ele indica a nós que este semeador sai a lançar sementes por onde passa, pelos locais pelos quais caminha, por onde viaja, ele está nos dando, fazendo um paralelo com as nossas vidas, as sementes que o seu ensinamento evangélico, que o evangelho trazido pelo Cristo na sua pureza, na sua essência, nos traz. Quer que venha a frutificar em nós, através dessas boas sementes, boas atitudes, bons direcionamentos, quer que nós venhamos a ser felizes. Quando o Cristo nos diz que nos deixa a paz, que não nos deixa a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não pode nos dar, fica aí a dica para nós. A nossa paz, a nossa verdadeira paz, não está atrelada à matéria, e sim ao Espírito, que é eterno. E por que a paz não está atrelada à matéria? Porque a matéria é passageira, porque a nossa existência física é temporal, porque nós estamos aqui de passagem numa vida material. E ela não poderia estar atrelada, essa paz, a algo com data de validade, a algo que venha se acabar com o tempo. Ela é uma paz, ela é uma informação mais sólida, que necessita de raízes, e essas raízes precisam estar e estão no Espírito, o ser eterno, ao qual cada um de nós devemos tratar, ao qual cada um de nós devemos cultivar, lavrando e arando os solos espirituais que cada um de nós tem, que é o nosso espírito, as nossas emoções, as nossas ações,
os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade, tudo isso sendo arado, tudo isso sendo tratado para que no futuro tenhamos vida melhor, venhamos a ter paz de espírito, repouso para as nossas almas, que o nosso jugo seja leve e que o nosso fardo seja suave. Pois bem, nesta passagem o Cristo diz que o semeador sai a semear. E à medida que ele atira as sementes ao solo, essas sementes, ao caírem em determinados solos, sofrerão determinadas evoluções ou não. Então, quando ele afirma que o semeador lança a semente em solos duros, em solos rígidos, a semente foi lançada. Mas, como o próprio evangelista Mateus nos diz, e relata o Cristo, essa semente não virá a germinar, porque aquele solo é duro, aquele solo não permite que a semente adentre a ele. Quando, em seguida, esse mesmo semeador sai semeando entre pedras e entre espinhos, aquela semente cai ali e até começa a brotar. Mas com o tempo, as pedras do caminho e os espinhos a sufocam. E ela, a partir do momento em que inicia um germinar, um crescer, um evoluir, ela não consegue ir adiante porque é impactada por questões que estão na sua vida, ao seu redor. E por último, aqui se comenta na passagem que as sementes são lançadas também em bons solos, onde elas vêm a germinar, onde elas vêm a crescer. É importante ressaltar nessa passagem de Jesus que o semeador não desiste de lançar sementes onde quer que seja. Portanto, todos aqueles que entram na seara do Cristo, que refletem sobre os seus ensinamentos, que querem se tornar multiplicadores do ensinamento de Jesus, têm que ter perseverança, têm que ter bom ânimo, têm que ter boa vontade. Por quê? Porque durante a divulgação, durante o ide e pregai, assim como Jesus disse a todos, encontrarão diversos solos, diversas naturezas, diversos perfis. Já dissemos aqui que nós fomos colocados no mundo para viver e para conviver com pessoas de perfis diferentes. Então, as sementes devem ser lançadas a todo o momento. Agora, cabe a cada um de nós fazermos o bom uso dessa semente. E aí entramos no tema desta noite: cultive a si mesmo. Como dissemos no início de nossa fala, cada um de nós é um solo espiritual, um solo emocional. E Jesus é o nosso semeador, é o nosso divulgador. Ele, independente das pessoas que encontra pela frente, que acreditem ou não no seu ensinamento, que sejam bons, maus, que estejam assimilados ou não com a orientação de Jesus, ele não desiste. Assim como Deus, nosso Pai de amor, que dioturnamente lança sementes em nossa direção. Aí está um dos maiores exemplos da humanidade, Jesus Cristo, que nos mostra através do exemplo, da prática e não simplesmente das palavras, como devemos proceder. Nenhuma semente é lançada em vão. Nós precisamos semear, e Jesus faz isso com muita propriedade. Todas as pessoas merecem, necessitam e precisam das orientações e da divulgação deste pão de luz,
deste alimento espiritual, independente se estão preparadas para assimilar nesses instantes ou não. Toda semente virá a germinar em um determinado momento, seja nessa existência ou em outras existências. Mas nós precisamos, assim como o tema dessa noite nos diz, cultivar o nosso solo, cuidar mais de nós, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, prestar mais atenção em Deus, em Jesus, naquilo que é trazido até nós, para que o cultivo dos nossos solos espirituais seja feito através do nosso esforço, através da nossa mudança de comportamento. Todos nós temos hábitos que são praticados diariamente. E cabe a cada um de nós avaliar se esses hábitos são bons ou maus para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando eu passo as minhas ações pelo crivo da razão, quando eu entro através do que nos disse os filósofos há tempos passados, conhece-te a ti mesmo, nós começamos a observar se as nossas ações, se o nosso comportamento, se os nossos hábitos são hábitos que vêm a contribuir para nós e para os semelhantes, ou se simplesmente são maus hábitos que denigrem a nós e a coletividade. E pautados na análise dos nossos hábitos e fazendo uma análise aprofundada, fazendo uma análise sem que nós venhamos a aliviar as nossas condições, nós vamos identificar se o que estamos fazendo é bom para o nosso futuro, para a coletividade, para a nossa vida espiritual. E traçando um paralelo com o solo espiritual, com o nosso espírito, se estamos cultivando de maneira adequada a nós mesmos. Ou seja, se estamos tratando, se estamos arando a terra que existe em nós. Como está o nosso solo? Nós somos solos, para nossa reflexão, endurecidos, em que uma semente cai e não consegue iniciar um processo de germinação? Nós somos solos em que num primeiro momento é fácil germinar algo, mas com o tempo as pedras e os espinhos do caminho impedem e bloqueiam a nossa evolução? Nós nos deixamos levar facilmente pelas coisas do mundo, nós nos distraímos, nós nos sufocamos pela opinião alheia, pela crítica dos nossos semelhantes. Como é o nosso solo? Ou o nosso solo é um solo em que permite que esta semente que Deus envia através de Jesus a cada um de nós possa criar raízes sólidas, possa germinar e vir a frutificar. Essa é a reflexão da noite. Nós devemos nos imaginar como solos, Jesus como o semeador, que não desiste de lançar sementes a todo momento em nossas vidas, e o quão nós estamos aproveitando essas oportunidades. Vamos, no futuro, colher frutos saborosos ou amargos? Vamos deixar essas sementes germinarem, crescerem, para que venham dar bons frutos, ou deixaremos com que as coisas do mundo nos sufoquem? Precisamos pensar muito nisso. Chico Xavier tem uma frase interessante que ele diz
que quando nós não cultivamos a nós mesmos, o nosso espírito, quando nós não nos trabalhamos, nós deixamos que o matagal das imperfeições tome conta do nosso espírito ou da nossa alma. E o que significa isso? Vamos trazer para a nossa realidade. O matagal que Chico se refere é toda aquela falta de cuidado, toda aquela falta de trato, toda aquela falta de carinho que nós muitas vezes não damos a nós mesmos. Não dedicamos a nós tempo para reflexão, tempo para oração, tempo para conhecer a si mesmo, tempo para entender que tipo de solo cada um de nós é ou se encontra neste momento. São através dessas reflexões, dessas meditações, desta leitura edificante, através do ensinamento do Cristo, que em o assimilando, nós vamos eliminar, nós vamos desbastar este matagal, como diz Chico, não é? Que pode vir a tomar conta da nossa alma, do nosso espírito. E um ambiente, quando ele é sujo, quando ele é mal cuidado, visivelmente ele não é um ambiente agradável. Ele não exala um bom cheiro. Ele não é um ambiente em que as pessoas queiram estar próximas. Por isso nós precisamos ter carinho com o nosso espírito, da mesma maneira que temos que ter cuidado com as coisas. Não podemos ser desleixados a ponto de deixar que as coisas do mundo nos perturbem, nos tirem a paz. Por isso Jesus disse que nos daria a paz, nos deixaria a paz de Deus e não do mundo, porque a paz de Deus é eterna. A paz de Deus é uma semente lançada e que dará bons frutos neste solo que se encontrar fértil, para que no futuro os frutos sejam saborosos, a nossa vida seja melhor, a nossa trajetória, mesmo diante das dificuldades, seja uma trajetória em que nós tenhamos fé, bom ânimo para vencer o mundo. Claro que cada um de nós sabe que não é fácil o caminho. Se fosse fácil, não é? Todos nós aqui já estaríamos num outro patamar evolutivo. Mas a dificuldade também, quando nós assim pensamos, quando nós assim falamos ou mentalizamos, ela está muito atrelada ao quão nós queremos nos esforçar para ir além. O quão nós queremos cultivar o nosso solo. O quão nós queremos dedicar tempo, carinho e amor para cuidar de nós. E quando falo em cuidar de nós, não estamos aqui fazendo apologia ao egoísmo, deixando os nossos semelhantes de lado. Não, não é isso. Mas que para amar os nossos semelhantes, para fazer o bem, nós precisamos primeiro amar a nós mesmos. Ter autoestima elevada, ter carinho conosco, não nos martirizarmos, não nos condenarmos ao sofrimento eterno, pois não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso caminho, não é essa a nossa verdade. Jesus nos mostra um caminho, uma verdade e a vida totalmente diferentes. Porque quando nós, ao iniciarmos um processo de mudança, se nós nos martirizarmos, se nós nos questionarmos, se nós nos condenarmos, se nós nos julgarmos a todos os instantes, a mudança se torna difícil, a mudança se torna complexa, vira um peso que carregamos, que trazemos aos nossos ombros. E não é isso que o Cristo nos propõe. Jesus nos propõe, através
da mudança de comportamento, da mudança dos maus hábitos para os bons hábitos, através da reforma íntima, através da dedicação, através do amor para conosco e para com os nossos semelhantes, que nós possamos nos transformar de maneira leve, suave, com comprometimento, com vontade, com dedicação. Porque mesmo com as dificuldades que trazemos conosco, mesmo com os vícios que ainda carregamos conosco, ao nos esforçarmos, o amparo de Jesus, da espiritualidade e de Deus estará sempre conosco, porque o bom pai nunca abandona os seus filhos. E assim é Deus. Quando permite que Jesus, nosso irmão mais velho, venha até nós lançar sementes que não ficaram simplesmente há 2000 anos, mas que perduram e são lançadas até hoje, e ainda serão lançadas por muito e muito tempo. Tudo isso porque somos solos diferentes. Cada um temos solos espirituais que são os nossos perfis. Estamos mais ou menos comprometidos com este ensinamento, com este aprendizado. Quanto mais comprometidos, mais estamos cultivando a nós mesmos, mais estamos querendo a evolução, mais queremos ir além, chegar ir em direção a Deus, assim como nos propõe o Cristo. Quanto menos cuidamos e cultivamos a nós mesmos, os nossos solos emocionais, intelectuais, os nossos pensamentos, menos conectados nós estamos com o Criador. Mais endurecidos estão os nossos solos. E mais difícil é a penetração dessas sementes, desse alimento que o Cristo nos envia para, em absorvendo, possamos nos transformar. Então nós temos que ter o cuidado, meus amigos, irmãos, que aqui se encontram nessa reflexão conosco, de pensar bastante, de refletir, de meditar em tudo aquilo que estamos fazendo, em especial nestes momentos em que a humanidade terrena passa por grandes dificuldades, com o caso da pandemia que está aí, diante de cada um de nós, diante daqueles que nos cercam, diante do mundo, com todas as dificuldades apresentadas, mas que nós devemos perseverar, nós devemos seguir adiante. E para facilitar o nosso progresso, para facilitar a evolução, nós precisamos cultivar os nossos solos, cuidar mais de nós. Traçando um paralelo com a proposta do Cristo, enviada a nós há mais de 2000 anos, para que possamos lavrar, arar, tratar a terra que existe em nós, para que as sementes do bem, do amor, da caridade possam evoluir, possam crescer, possam se espargir. E como o Cristo nos mostrava, e nos mostra até hoje, através da literatura deixada, todo o amor, toda a boa ação praticada para nós e para os nossos semelhantes retorna a nós, na forma de amor, na forma de bem, na forma de paz. E é isso que nós precisamos nesses momentos. Temos dificuldades na vida? Sim. Temos vícios que trazemos conosco? Sim. O processo de mudança é árduo? Sim. Toda mudança é difícil. Toda transformação é difícil. Mas a partir do momento em que acreditarmos mais em nós, cultivar mais a si mesmo,
cuidar mais de si e acreditar que somos seres que podemos transformar as nossas vidas, transformar o que está ao nosso redor, as coisas começam a se modificar. Nós nos conectamos mais com o Criador e absorvemos forças, nos alimentamos espiritualmente para que a nossa evolução seja mais rápida. O mundo é difícil, há dores, há tristeza, há sofrimentos, há partidas de pessoas que amamos, mas Deus nos consola a partir do momento em que nos cria, nos envia Jesus e nos mostra, através desta doutrina bendita que é o Espiritismo, a continuidade da vida, o nosso propósito maior e o quanto nós podemos ser seres transformadores de nós e da sociedade ao nosso redor. À medida que nos transformamos, à medida que nos modificamos, vamos nos tornando pessoas melhores e também nos tornamos multiplicadores do bem, do amor, das coisas boas, da leveza, da suavidade para resolver e para agir em direção ao nosso crescimento. Jesus nos mostra, não só pela palavra, mas pelo exemplo, pela prática, não é? Quando ele tocava as pessoas, não só pelas mãos, mas pelo olhar, pela palavra, pelo gesto, pelo depoimento, pela imagem que ele passava. Tudo isso transmitia e transmite até hoje para cada um de nós energias, forças, para que nós possamos nos alimentar espiritualmente, para que nós possamos fortalecer essa semente que foi lançada em cada um de nós, pois fomos criados a partir de Deus. Seres simples, puros e ignorantes, para vivenciar experiências físicas e crescer e evoluir e aprender, porque o processo de aprendizado ele é constante, ele não termina. A cada dia aprendemos coisas novas no mundo físico. Como espíritos, adquirimos mais intelectualidade, adquirimos e trabalhamos mais as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, onde quer que nós estejamos, é tempo de cultivar a si mesmo, é tempo de trabalhar o nosso solo, para que as raízes desta semente possam se fortalecer. E esta planta que germinará seja forte, seja firme, gere bons frutos. O Cristo nos diz a cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? O que será dado a cada um de nós se pararmos para pensar sobre as nossas obras no dia de hoje? O que será do resultado de nossas obras? Se o nosso solo, se a semente que foi lançada ali não permite que seja germinada, porque não damos atenção, porque não a cultivamos, porque não temos carinho e amor por nós mesmos, porque não tiramos tempo para cuidar de cada um de nós. Agora, se fizermos o contrário, passando a dar mais atenção ao nosso espírito, à nossa evolução, cultivando bons hábitos, consequentemente bons hábitos quer dizer bons sentimentos, boas emoções, boas ações, as coisas se transformam ao nosso redor, nós nos fortalecemos e conseguimos ir em direção a Deus. Para que, como disse o nosso irmão Chico Xavier, não deixemos o matagal das nossas imperfeições, dos nossos vícios, tomarem conta do nosso espírito.
que nós possamos evoluir e ir além. Porque, afinal de contas, precisamos ir em direção à paz de Deus, a paz gerada e deixada por Jesus, que, como Ele mesmo nos diz, o mundo não pode nos dar. Porque o mundo é passageiro, porque o mundo é temporário, porque as coisas materiais são temporárias, porque o corpo que habitamos hoje é temporário. E tudo o que precisamos deve ser instaurado, inserido no espírito, na alma, nas emoções, nos sentimentos, que escorrem pelas mãos, pelas palavras, pelo olhar, pelo gesto, pelo ombro amigo, pelos ouvidos amigos que simplesmente ouvem alguém. Então, o que nós precisamos para um mundo melhor, para uma vida melhor, é cuidar mais de nós. É deixar que essas sementes lançadas por esse semeador chamado Jesus Cristo possam germinar, se multiplicar e darem muitos frutos saborosos em nós, que significam paz, sensação de dever cumprido, leveza, suavidade, bom ânimo, fé, mesmo diante das dificuldades. O Cristo certa vez disse que a dor é uma bênção. Ele nos retrata que tudo o que acontece conosco são oportunidades de aprendizado, de aprimoramento. É claro que se nós formos perguntar para as pessoas no mundo, você quer sofrer, você quer ter dor, você quer ter dificuldade? E todos nós diremos que não. Mas por que sofremos? Por que temos dificuldades? Por que a dor bate à nossa porta? Ou a porta daqueles que estão ao nosso lado? Porque em algum momento da nossa vida espiritual, entre as idas e vindas, entre a pluralidade das existências físicas, nós tivemos solos mais endurecidos. Ou os nossos solos eram solos superficiais. A terra era fofa por cima, mas endurecida por baixo. Nós nos levamos ou deixamos nos levar pelos espinhos e as pedras do caminho. Coisas materiais que nos chamaram mais atenção, vícios que nos tiraram do caminho, pessoas que muitas vezes nos deram um direcionamento equivocado e que nós acreditamos por não ter uma fé raciocinada e sim uma fé cega. Então existem diversos fatores, inúmeras variáveis do porquê hoje passamos pela dor e pelo sofrimento. Porque ainda não deixamos germinar totalmente as sementes deste semeador. Por isso nos encontramos num mundo de provas e expiações. Mas não ficaremos aqui pela eternidade, não sofreremos pela eternidade. A terra hoje não é um paraíso de delícias, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, mas um dia o reino de Deus estará instaurado aqui, porque com o passar do tempo, cultivando a si mesmo, cada um de nós, sendo multiplicadores do bem, contribuindo para o avanço individual e coletivo, nós modificaremos esse habitat íntimo e o habitat da terra. Porque a terra evoluirá para mundos melhores, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos ditosos. Tudo evolui, tudo cresce, mas para essa evolução, para esse crescimento, nós precisamos contribuir. E aí entra o cultivo que devemos fazer
a nós mesmos, tratar a nossa alma, arar o nosso espírito, trabalhando os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que as sementes germinem e para que estejamos cada vez mais leves, mais suaves, com o jugo leve e o fardo suave, porque nós encontraremos em Jesus e nos seus ensinamentos, em os praticando, repouso para as nossas almas. Meus amigos, meus irmãos, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. A ideia de hoje era contribuirmos, nesta live do Centro Espírita Bezerra de Menezes, com todos aqueles que nos acompanham, com as pessoas que irão assistir mais adiante, com uma palavra amiga, com palavras que envolvam sentimento, tranquilidade, carinho, prosperidade espiritual, mais amor, mais autocuidado. Nós devemos nos amar mais, nós devemos contribuir mais para a nossa evolução e para a evolução daqueles que estão ao nosso redor. Tudo o que temos hoje é forma, é oportunidade abençoada, dada a nós por Deus, um Pai de amor, que nos ama, que nos quer bem e que tem um propósito maior: fazer com que nós venhamos a crescer, fazer com que nós venhamos a evoluir, fazer com que nós não tenhamos mais dor, mais sofrimento, mais tristeza. Por quê? Porque através das sementes lançadas pelo semeador Jesus, através do cultivo que nós fizermos, da tratativa que nós dermos a este solo espiritual que carregamos pela eternidade, nós possamos contribuir conosco e com aqueles que nos cercam. Estamos vivendo momentos difíceis diante desta pandemia que assola o mundo, dificuldades que batem à porta nossa, dos nossos semelhantes, perda de pessoas amadas, mas nós não devemos desistir e devemos perseverar de que somente o amor, o bem, a união, a fraternidade e o cultivo de boas ações e de bons hábitos nos trarão uma vida física saudável e uma vida espiritual saudável. Mente sã, corpo são, diz o ditado. Portanto, nós precisamos trabalhar a nossa mente, precisamos trabalhar aquilo que pensamos, aquilo que germinamos mentalmente através dos nossos pensamentos, para que essas sementes que venhamos a produzir transportem em nós paz, tranquilidade, leveza. Teremos dias difíceis? Sim. Teremos vícios que trazemos conosco? Sim. Mas nada disso nos tirará do nosso propósito maior. Porque se estivermos conectados a Deus, que nos ama, que nos quer bem, que nos criou para a felicidade e que Jesus traz a paz de Deus para nós, que é uma paz que mundo nenhum pode nos dar, e sim uma paz que carregaremos pela eternidade, se assim quisermos e cultivarmos, aí sim nós iremos evoluir cada vez mais em direção a Deus, seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta reflexão dessa noite. Nós desejamos que o cultivo de nós mesmos, a tratativa dos nossos solos emocionais, dos pensamentos, da intelectualidade, ela seja intensificada cada dia mais, no sentido de que tenhamos mais paz, tenhamos mais bom ânimo e tenhamos mais fé,
mesmo diante as dificuldades. A pandemia não durará para sempre, as dificuldades não durarão para sempre, nós não sofreremos pela eternidade, mas precisamos fazer a nossa parte para acelerar o processo de transformação individual e coletiva. E eu gostaria agora de passar a uma prece de encerramento, convidando a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que aqui se encontram, para que nós possamos orar. E nesses instantes, fechando os nossos olhos, nós vamos nos mantendo tranquilo e calmos em pensamento, em emoções, dentro dos nossos lares ou nos lugares onde nós estivermos, elevando os nossos pensamentos a Deus, mentalizando a sua figura doce e serena, com o objetivo de absorvermos de Jesus, dos seus ensinamentos, a paz que ele nos deixa, a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que nos fortalecerá, fará com que as sementes lançadas por ele em nosso coração venham germinar e dar muitos e muitos frutos. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer pela existência, pela oportunidade, pelo momento abençoado em que nos encontramos reunidos em teu nome, em nome dos teus ensinamentos, em nome da tua força que é direcionada a cada um de nós, e que pedimos humildemente que abençoe o lar de toda a humanidade terrena, dos irmãos que nos acompanham, dos espíritos encarnados e desencarnados, e em especial de todos aqueles irmãos que sofrem, que se encontram em dificuldades, quaisquer tipo de dor ou sofrimento. Que esta prece, que esse pensamento comungado ao teu ensinamento e em conjunto com todos aqueles que nos acompanham, possa se espargir na direção dos que sofrem, levando paz, tranquilidade, acalentando os pensamentos e as emoções de cada um. Abençoe, divino amigo, aqueles que retornam à pátria espiritual, nossa verdadeira morada. Ilumine e ampare aqueles que chegam a este orbe terreno para cumprir com suas tarefas. E a nós, que aqui nos encontramos, neste caminho, nesta caminhada, buscando cada dia mais, mesmo diante das nossas dificuldades, força, fé e bom ânimo, não só na tua palavra, mas no teu exemplo, nas tuas ações, porque tu, divino amigo, é o maior exemplo deixado à humanidade. Que a paz do divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações e que nós, com muito carinho, com muito amor, possamos aprender e dedicar o cultivo a nós mesmos, tratar e arar os nossos solos espirituais para que venhamos a colher bons frutos e para que a paz de Jesus, dada por Deus a nós, possa estar conosco em todos os dias. Que assim seja. Tenham todos um excelente fim de semana, muita paz e muita luz a todos os irmãos, que assim seja.